com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos falar mais uma aula de história, começando um conteúdo super importante, que é a Era Vargas, o momento de Getúlio Vargas no poder, né, no poder do Brasil. Esse primeiro momento aí de Getúlio Vargas no poder. Então, é o governo que a gente vai estudar hoje, é o governo de transição provisório, né, conhecido assim, por ter sido, né, o momento que a gente inicia Vargas aí no poder, né, a partir da Revolução aí de 30. Então, para a gente entender todo esse processo, né, provisório de transição de Vargas no poder aqui no Brasil, nós vamos focar, né, e estudar e assistir a aulinha de hoje, que foi preparada, né, para vocês com muito carinho. Então, prestem atenção, que é essencial para entender as próximas etapas desse governo aqui de Getúlio Vargas. Então, fiquem agora com a explicação da prova. Né, Getúlio Vargas, ele vai ser uma figura bem particular, né, por diversos motivos. Ele não estava ali dentro da figura central naquele momento, né, na política do café com leite, que era os representantes do nosso país deveriam surgir, principalmente, né, de Minas e de São Paulo. Vargas não estava dentro dessa ligação. Por quê? Porque Vargas, né, ele era ali representante, ele era um político, além de advogado, né, principalmente ligados às questões, né, do Rio Grande do Sul, né? Então ele nasceu em São Borjas, do Rio Grande do Sul, e ele era uma figura, né, muito particular daquela região, mas que estava atento ao movimento todinho que estava acontecendo no Brasil. E ele, né, pensando ali, né, muito refletindo, isso não era justo. Os presidentes do Brasil só podiam sair de São Paulo ou de Minas, né? E aí ele começa o movimento todinho, né, de não fazer uma citação legal dessa relação à política do café com leite. Eu quero que vocês entendam que ele foi o presidente, né, que mais tempo ficou no poder, né, desse período que a gente tem aí de república, né, então ele vai ser o presidente que fica mais tempo no poder, e esse tempo no poder vai ser um movimento aí bem particular de governo dele, tá bom? E aí eu quero que vocês observem que o governo de Vargas, né, foi marcado por práticas populistas, mas também por uma centralização política de poder, né, que consolidou e chegou até um período de ditadura. Então, a gente costuma dizer que a frase que resume muito bem Vargas é que ele era, né, considerado o pai dos pobres, mas a mãe realmente ele era dos ricos, ok? Porque ele tentava o tempo todo agradar essas duas classes, o que vai gerar também uma estabilidade muito grande no seu governo. Bora lá entender aqui a função. Então, golpe, né, de 1930. Eu quero que você entenda que Vargas ele fica no poder de 1930 até 1945. Poxa, professora, quanto tempo? Sim. Lembra que eu falei para vocês, turminha, que em 1930 a gente tem o fim, né, daquele movimento das repúblicas oligárquicas, né, de oligarquias de poucas pessoas no poder, pessoas meio que determinadas. Então, aqui a gente rompe com aquela política, né, da república oligárquica, da política, né, da república velha. Nesse momento a gente entra no que a gente conhece como república nova, a partir de Vargas. Eu disse para vocês que a gente tinha 12 presidentes, por quê? Porque Júlio Prestes chegou a ser eleito, só que ele não assume. Lembra que eu falei para vocês também? E aí, nesse golpe de 1930, Vargas chegou ao poder, né, não de uma forma, né, consensual aí e tudo mais. Vamos entender aqui o que estava acontecendo no momento desse golpe de 1930. Primeiro ponto, o Brasil passava por uma grande crise. O Brasil não, o mundo, né? Porque o ano aqui que a gente vai mensurar é 1929, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, né? A Grande Depressão que a gente já estudou aqui. Então o mundo todo passava por uma grande crise. Isso refletiu inclusive no Brasil. Refletiu como? Na queda da venda do café no ano. Por quê? Porque a gente não tinha mais aqueles grandes compradores desse café.
Isso provocou, gente, ao então presidente, né, que era o Washington Luiz, né, grandes problemas aí para ele administrar. Mesmo que no ano ele já estava no finalzinho do mandato, mas ele teve que administrar muita coisa. E, gente, além dessa questão da crise, o auge aí da tensão para esse fim dessas repúblicas oligárquicas foi justamente o processo eleitoral que aconteceu em 1930. Então, as eleições para o próximo presidente, que substituiria Washington Luiz, aconteceria em 1930. E essa figura assumiria no ano seguinte. Só que o que acontece? O Washington Luiz, ele era de São Paulo. A partir da política do café com leite, o próximo presidente deveria ser de Minas Gerais. Só que o Washington Luiz, ele, como é que eu posso dizer? Ele rompeu, né? Ele não cumpriu aí a regra dessa política. E a pessoa que ele apoiou na eleição seguinte não foi uma pessoa de Minas Gerais, como deveria acontecer a partir da política do café com leite. Não, ele apoiou Júlio Prestes, ou seja, representante também de São Paulo. Então, isso daí foi um golpe duro, aquele movimento, aquele processo eleitoral ali. Com o apoio, né, de Washington Luiz, Júlio Prestes chega, né, e vence. Só que Minas Gerais ia ficar quieta observando tudo isso, essa traição, de forma nenhuma. Então, eles começaram ali também um processo de montar sua chapa, né, um processo também aí de crescente, de procurar outra pessoa para substituir. E essas pessoas foi justamente, né, Getúlio Vargas, lá, né, do Rio Grande do Sul, e aqui com o seu vice, né, o vice-presidente seria representado pelo estado da Paraíba. Então, eles começaram a fazer aí, a montar a sua chapa. E aí, Vargas disputa com a chapa de Júlio Prestes e Prestes acaba vencendo. Só que, minha gente, a eleição, ela não é validada. É validada, só que com todo o movimento contrário. Então, Vargas, né, e o seu vice, João Pessoa, eles não aceitam muito bem e começam a fazer todo o movimento de articulação com diversos setores. Os militares entraram aí, né, as elites dos outros estados. Então, foi um movimento aí, né, que teve um amplo amparo. E aí, né, definindo várias críticas, né, Vargas começou aí a lançar todo um processo aí, né, de conspiração para que ele chegasse ao poder. E esse processo de conspiração chega ao seu auge quando o seu vice é assassinado. O assassinato não teve nada a ver com o processo eleitoral, só que Vargas, né, e os seus apoiadores disseram que sim, né, era uma retaliação dessas críticas que eles estavam fazendo, né, ao então presidente eleito aí, né, Júlio Prestes. Então, turminha, o assassinato de João Pessoa, né, só pra gente poder entender, estava ligado a políticas regionais lá da Paraíba, né, então ele, a partir da sua forma de governo, né, ele estava tendo aí diversos conflitos. E aí ele foi morto, né, a partir desses conflitos, não diretamente ligado ao processo eleitoral. Só que a Vargas, a partir disso, né, a partir dessa ideia, né, se apoiou, né, e ajudou ele demais, né, esse assassinato. Por quê? Porque ele conseguiu aí fazer com que as pessoas entrassem na sua linha de raciocínio. Então, Júlio Vargas, né, por meio da sua aliança liberal, contestou a eleição que deu, né, a presidência a Júlio Prestes, né, e a acusou de corrupção eleitoral e do assassinato, inclusive, do seu vice. Tudo isso, todas essas ideias aí, começou a surgir e difundir as ideias de golpe de Estado que ele queria dar, né? E aí, com o apoio das tropas militares, né, de vários estados, como eu disse para vocês, né, e sem a participação de São Paulo, né, estava ali isolado, dentro desse processo que Vargas, né, promove. E aí, no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, né, foi empossado como presidente, dando de fato um golpe, até porque quem deveria ser empossado no ano seguinte era Júlio Prestes. Então, essa é a forma que Vargas chegou ao poder, ou seja, uma forma bem conturbada. Ele chega e assume de fato? Não. A gente instala ali um governo de transição, saindo da República Velha e entrando aqui no ano na República
nova. Esse governo de transição, Vargas teria um período curto, ali 2 anos, para poder convocar e estabelecer e organizar o processo eleitoral para escolher de fato o presidente. Ele é colocado ali, principalmente por quem, né, dá o golpe, que são os militares, mas ele teria que fazer, né, e puxar essas eleições. Só que, quando o Getúlio Vargas, né, para ele chegar ao poder, ele teve que fazer aliança com diversos setores da sociedade, né? Tanto a questão econômica quanto a questão política. Então, ele fez aliança com meio mundo de gente. E aí, minha gente, isso aí é difícil, porque quando ele chega no poder, ele tem que agradar todo mundo. Então, isso dificultou a vida e o governo dele de uma forma gigantesca, porque ele tinha que enfrentar essa dificuldade de alianças que ele tinha feito. O movimento que levou ele ao poder foi um movimento, né, que vocês observaram, foi um movimento ligado muito à questão militar. Não é isso? E aí ele prometeu, né, estabelecer aí com essa questão desse golpe de Estado, né, tinha que nomear esses oficiais como os governadores, né, os antigos governadores, porque cada província aí, né, teria o seu governador. E aí Vargas, das suas promessas é que quando ele assumisse no governo ali, né, transição, ele faria essa substituição. Não seriam mais governadores, e sim os militares que teriam o nome aí de interventores no governo de Vargas. Tranquilo, minha gente? Então, foi difícil aí para ele porque ele tinha que agradar muita gente, além porque ele fez aliança com muita gente. Então, medidas do governo provisório, esse governo provisório que durou de 1930 até 1934. Não era para ter durado tanto, mas ele foi, né? E só pôs fim porque houve um movimento bem grande que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o presidente tinha que articular com vários setores da sociedade e aí ele começou a fazer algumas alianças. Uma das mais marcantes foi com a Igreja Católica. Essa questão da aliança do governo de Vargas com a Igreja Católica, inclusive, né, faz a construção ali do Cristo Redentor, né, como mostrando aí, né, esse poder da Igreja Católica ali no Rio de Janeiro. Então, é um dos setores que ele faz aliança para permanecer ali no poder. A questão dele liberar, né, dele aprovar a questão do voto feminino também era uma forma dele ganhar setor, porque aí a camada, né, a massa feminina ficava muito agradecida, né, e aí ele também foi dando alguns privilégios, né, as camadas mais baixas da sociedade. Igualdade, né, aqui na visão deles, né, essa igualdade. Né? Igualmente, criou também o Ministério da Educação e da Cultura, que não tinha até então. E a partir desse momento, né, ele também coloca aqui as aulas de religiões para poder, nas escolas, para poder agradar também a Igreja Católica, né? Outra parte, né, é que ele acabou com a questão da liberdade sindical. Então, os líderes dos sindicatos, que a gente viu lá nos outros momentos, né, que foi uma luta, né, para organizar os trabalhadores, ele colocava pessoas que ele confiava como líder do sindicato. Né? Então, o sindicato que era para reivindicar, né, os ideais e os interesses daquelas populações, agora estaria na mão do próprio presidente. Né? Então, ele foi assim, ele teve várias, né, ideias aí sacadas que fez com que ele fosse esse presidente tão marcante, tá bom, minha gente? E aí, algumas dessas eu estou colocando para vocês. E no campo, né, político, colocou, né, fez a substituição que ele prometeu lá no período que ele foi, né, para ele poder entrar, né? Ele colocou aí os interventores nos lugares dos governadores. E uma coisa que foi um pecado dele, né, a gente pode dizer assim, é que em São Paulo ele nunca colocava um militar de São Paulo. Ele sempre colocava militares de outras regiões e isso provocava, gente, uma insatisfação da elite paulista tão grande, porque sempre dominaram e agora estavam sendo dominados. Né? Isso provocou aí o grande tumulto e o grande alvoroço que vai levar, né, a situação de revolta que a gente vai ver mais na frente. Outro ponto que eu quero que vocês observem, no ano, é que São Paulo começa a pressionar Vargas, né, diretamente, inclusive tirando sempre os interventores que ele colocava para São Paulo. Por quê? Porque era uma pressão tão grande que eles pediam para sair. E aí São Paulo começou a observar que ele tinha ainda um poder, né? Então, se a gente pressionar, a gente tem aqui ainda algumas coisinhas, a gente ganha algumas coisinhas. E aí vai ser um dos pontos. Movimento, né? A gente chama de movimento constitucionalista de 1932. Eu quero que vocês observem que quando ele assume o poder, ele acaba com a Constituição que tinha sido, né, criada lá por Deodoro. Lembra, gente? A gente falou, estudou, então.
ele tira aquela Constituição ali, né? Então, Vargas, no seu governo transitório, ele faz essa questão aí. E aí, gente, ele, nesse movimento de 32, que é um movimento muito interessante para o governo de Vargas, ele acaba, né, tendo que, era um pedido desse pessoal que está fazendo esse movimento, a criação de uma nova Constituição, de uma nova Constituinte, né, que eles chamam aí. E aí, turminha, esse movimento aí, por ter uma nova Constituição, é que leva esses movimentos de 32. Os principais objetivos do movimento de 32, né, era a convocação de uma Constituinte ampla e democrática, né, de fato, diferente da que tinha sido criada anteriormente, eleições diretas, né, com voto secreto e universal, e as eleições também queriam eleger seus próprios governadores, não queriam mais os interventores que Vargas tinha colocado. Então, esses eram os objetivos desse movimento aqui de 32. Outros pontos que eu quero que você observe, os principais motivos, né, que levaram aí o fim e a pressão desse governo provisório, porque vocês precisam entender o quê? Que Vargas, ele fica de 1930 a 1945. Só que de 1930 a 1934 foi um governo provisório. Por quê? Porque ele tinha que chamar a eleição para poder ser, de fato, colocado no poder. E aí, gente, ele acaba se acomodando, ele gosta do poder, né? E aí ele acaba se acomodando. E aí só foi a partir desse movimento de 32 que a gente vai ter aí, de fato, ele fazendo e entendendo que ele deveria chamar, de fato, essas eleições, né? E, gente, aí a gente precisa observar aqui essa crise que eu disse para vocês, né? Que da Bolsa de Valores cai de fato e, de fato, as consequências acontecem no governo provisório de Vargas. Vargas chega, né, por conta da crise do café, provocado pela crise de 1929, ele tem que comprar aí muitas toneladas aí de café e tinha que queimar. E aí, como ele teve que fazer isso, porque senão ia ser uma crise geral, ele ordenou aos fazendeiros que não produzissem café durante um bom tempo, porque o governo tinha comprado naquele momento, mas não iria fazer isso novamente. E aí a elite, né, principalmente a elite paulista, ficou muito braba, né, com Vargas. E aí, gente, a gente tem um movimento de 32 aí bem configurado, né? Já a questão desses ideais e a elite paulista pressionando demais, além dessa crise aí do café. E aqui, gente, né, o primeiro ponto foi aquele, segundo ponto, a questão do Partido Democrático Paulista. Eu falei para vocês que os paulistas estavam muito arretados, por quê? Porque não tinham representantes interventores do seu próprio estado. E aí, gente, a burguesia começou a financiar movimentos contra o governo de Getúlio Vargas. Começou a financiar, né, vários movimentos para que Vargas deixasse o poder. E aí, gente, durante um dos protestos, lá em 1932, né, em São Paulo, para que Vargas deixasse o poder, acabou, né, os militares, né, que estavam ali, né, fazendo o controle e a segurança, né, desses movimentos, acabaram matando 4 estudantes de direitos, né? E aí esses 4 estudantes, né, tinham por nome Martins, né, Miragaia, né, Drauzio e Camargo. Esse movimento ficou conhecido como movimento, né, que a gente chama atualmente movimento MMDC, né, que deu origem deu força a questão paulista, a questão da elite paulista. Por quê? Por ele ter matado esses estudantes no momento de protesto contra o seu governo, isso deu uma força maior. E aí Vargas se viu extremamente pressionado por conta dessa situação todinha, né, que tinha sido provocada durante esse protesto. E aí, gente, que ele de fato, não, gente, a gente vai chamar, né, vai organizar um colégio eleitoral, vai chamar todo o processo aí para a gente ter essa Constituição pronta até 1934. Então, 32 ele passa nesse processo de organização, 33 também, já com tudo organizado, para que em 1934 fosse lançado, de fato, a nova Constituição, aí com diversas questões sendo pontuadas, né? Então, Vargas atendeu essas reivindicações desse movimento de 32 e a partir desse momento a gente vai acabar a primeira fase do governo de Vargas, né? Que é o governo aí, né, provisório, né? Que aí vai até 34. E aí os principais pontos foram,
né? Dentro dessa formação desses colégios aí eleitorais e tudo mais. Voto direto e secreto, com a maioria da participação popular, né? Então aqui era um dos pontos, né? Que estava ligado, todo brasileiro com mais de 18 anos, né? Poderia votar, sendo ele homem ou mulher, né? Para conduzir a fiscalização do processo eleitoral, ele cria, nesse momento, a Justiça Eleitoral. Tudo isso, minha gente, tá vendo que são coisas que a gente tem até hoje, surge nesse momento aqui de Vargas, tá bom? E aí, essa Constituinte vai ser formada a partir disso. E os pontos dessa Constituição de 1934, que é a Constituição que põe fim à primeira fase do governo de Vargas, né? Aqui é uma organização política, essa Constituição colocou o que é essa organização política, professora? Como deveria, né, ser o nosso Estado, o Estado brasileiro. De fato, continuou com o federalismo, só que agora ele fez a divisão aqui realmente do poder executivo, legislativo e judiciário. Ficou estabelecido na Constituição de até então, né? E aí os estados teriam de fato autonomia, não mais, até porque seria agora eleito, né, seus governadores, não seria mais uma dança do presidente. A questão da legislação trabalhista foi um dos pontos mais marcantes dessa Constituição de 1934, né, que a gente vai ter aqui a questão salarial, né, de igualdade salarial, regulamentação da quantidade de horas diárias e semanais, tudo isso, gente, vai surgir nesse momento dessa Constituição, né, que Vargas foi pressionado a criar, tá bom? Mas, por isso que ele é dito que ele é pai dos pobres, porque tem várias questões muito ligadas a esse setor. Férias, remuneração, tudo isso vai ser demarcado com a CLT, tá bom? Que é criado nesse momento aqui também dessa Constituição de 34, tá bom? Turminha, então observem tudo isso aí que ele vai falar. Na questão econômica, né, incentivou e favoreceu a questão da industrialização. As pessoas que estavam no processo de crise do café, né, tinham algum dinheiro, lógico, entendimento, e aí ele começou a trazer e facilitar essa questão da industrialização no Brasil, né, pontuou como um dos seus pontos aí centrais do governo. Reformas educacionais também, ele fez a implementação, inclusive colocando na própria Constituição, né, gerou vagas no ensino superior, né, como sendo um ensino que deveria ser amplo e de direito de todos, né, também atendendo a questão pública, não só as universidades aí particulares, né, principalmente para as áreas de direitos, medicina, que naquele momento eram as áreas principais, né, para desenvolvimento do país. Então, turminha, esses aqui foram os pontos da primeira fase do governo de Vargas. Preste atenção como é muita coisa, então a gente tem muita coisa para estudar. Vamos agora para o momento que ele é de fato eleito a partir dessa Constituição, né? E aí depois, na sequência, quando ele dá o golpe, né? Que ele fica aí até 1945. Então, a gente estudou hoje o governo provisório, como ele chega no poder e o governo provisório. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira fase, que é uma fase bem tumultuada mesmo, tá bom? Então, fiquem com Deus, aproveitem a aula, né? E até o nosso próximo encontro, tá? Beijo da Pro.